pôr aqui uma matéria no ar aqui do G1, o gráfico. Está pequenininho aí, vamos ver se a gente consegue aumentar. Mas na avaliação do governo Lula, a gente tem essa curva em que você tem, de março para cá, uma queda ligeira do ótimo bom, uma subida do regular do regular e uma subida também ligeira, nada excepcional, de ruim e péssimo. Considerando que todo governo no começo costuma ter uma avaliação mais positiva, eu queria perguntar a vocês como vocês avaliam esta curva e também queria que vocês falassem também sobre nesta curva está embutida uma pesquisa sobre os evangélicos e católicos, e a avaliação do governo melhorou entre os evangélicos e piorou entre os católicos. Então, eu queria juntar esses dois temas. A Vanessa que começa dessa vez. Não, a Vanessa ou é o Pedro? É a Vanessa mesmo, Vanessa. Bom, tem uma frase que o Paulo Pimenta usou aí para definir o Lula, né, sobre essa questão de pesquisas e etc., que eu achei maravilhosa, achei genial, como sempre. Ele diz o seguinte, segundo o Lula, né? O Lula que diz: o aumento da aprovação do governo é como chuveiro elétrico velho. Você sabe que vai sair água quente, mas tem que esperar. E é isso, para mim, resume essa questão de pesquisas e avaliação, etc. A gente está saindo de um cenário de catástrofe, de barbárie, de desmonte do Estado, de desmonte das políticas públicas. É terra arrasada. A imprensa gosta até de fazer a comparação, né, de que o Lula, quando assumiu em 2003, falou que tinha uma herança maldita que a gente tem agora. Aquilo lá foi uma herança, né? Herança maldita é isso agora. Então, vai demorar, cara, vai demorar, porque os setores que mais foram afetados são setores vulnerabilizados e as coisas tendem a demorar mais para respaldar para chegar, né? Um derrame de taxas demora mais para chegar nessas periferias, para chegar nessa população mais pobre. Só que o governo, o PT, está apostando muito, muito nessa realidade. E, como eu disse, essa população evangélica cruza muito quando você faz um mapa e sobrepõe, cruza muito o mapa dos evangélicos com o mapa de pobreza, de vulnerabilidade, de onde o Estado não chega. Então, o que a gente vai aí nos próximos dias, meses, anos, etc., esperar por exemplo, o PT quer ampliar o Minha Casa Minha Vida para a população de 3 a 5 salários mínimos. Isso vai ser fantástico. Por quê? Porque vai permitir que grupos que tiveram uma oportunidade lá atrás, mas né, a roda já girou, e hoje não conseguem ter acesso a uma casa própria, aluguel, possam, eventualmente, comprar moradia. E mais, o Minha Casa Minha Vida, ele propicia, ele estrutura, ele movimenta o mercado de construção civil, que é dos que mais geram emprego. Depois, o governo pretende, passar dessa fase inicial de 3 a 5 salários mínimos, investir de 5 a 8 salários mínimos, pegando aí uma classe média, essa classe média baixa, que acha que é elite. Mas deixa eu contar um segredo, não é, cara, não é mesmo. Então, o governo prevê pegar também esse grupo. E moradia é algo que, assim, toca muito as pessoas. E eu acho que vai ter E o governo espera, não sou eu que acho, né? O governo espera que tenha um efeito positivo. Fora as outras medidas que o governo já vem tomando. Então, essa pesquisa IPEC, né? Ela diz que 33% dos eleitores do Bolsonaro no segundo turno tem esse governo como regular. Isso é ótimo. Ah, mas é regular, não é bom. Ótimo, ótimo. Porque não vê o governo como péssimo. Então, isso vai... É ótimo, é muito bom. É difícil usar as palavras, né? Porque você parece estar falando... Desculpa te interromper, Vanessa, mas é que foi engraçado. Assim, quem vê o governo como ótimo ou bom? 8%. Mas quem vê como regular não vê como péssimo, como ruim. Então, é um pessoal que está ali no meio de campo e que... Entendeu? Dá para negociar, dá para conversar, dá para chegar a essas pessoas e dá para convencê-las. Então, assim, a perspectiva não é péssima, como a mídia está tentando vender. A mídia está tentando colocar esses dados como se fosse, e ocultando uma parte dos dados também. A matéria com destaque no UOL ocultava esse dado de melhoria entre o público bolsonarista. Então, coloca como a popularidade do Lula desceu 2 pontos. 2 pontos dentro da margem de erro.
Ah, mas caiu 4 com relação. Não, mano, a gente está numa situação terrível. Então, não dá para medir popularidade e qualidade do governo neste momento. Mas a gente vai. E aí eu confio no tino político do Lula. É isso. É como o chuveiro quente, vai esquentar. Vai demorar, mas vai esquentar. Pedro Marinho, você que está em São Paulo, passando frio, você confia nesse chuveiro quente aí? Olha, bom, primeiro em relação aos dados do IPEC hoje, né, e as últimas pesquisas, enfim, tem uma queda muito pequena. Essa última queda, como a Vanessa colocou, dentro da margem de erro, então pode ser que sequer a situação tenha mudado. E a gente tem pontos muito bons, como a Vanessa colocou, essa questão dos eleitores do Bolsonaro, quer dizer, você tem 41% de pessoas que votaram no outro candidato, com as características específicas que esse candidato tinha, e que a base dele tem 41% dessas pessoas reconhecendo o governo como regular, de fato, é ótimo, né? E tem pontos interessantes como uma recuperação do Lula entre os evangélicos. A última pesquisa estava dando 24% de ótimo bom, e agora dá 29%, se eu não estou enganado. O que eu acho que demonstra um pouco o que eu estava dizendo. Veja, por que teve essa alteração em relação aos evangélicos especificamente, sendo que a gente sabe, até como a Vanessa colocou, que as campanhas em torno da destruição da família, de não sei o quê, de blá 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 que o governo vai fazer, não pararam. Porque a situação econômica, muito por conta da recomposição do Bolsa Família, melhorou para muitos dos evangélicos. Portanto, as pessoas justamente não avaliam as coisas simplesmente por um prisma, né? No entanto, eu acho que o meu prognóstico, a minha visão futura é um pouco mais pessimista, porque vejam, é verdade que a gente está num cenário muito tensionado, mas a gente teve uma vitória nas eleições. O Lula entra em 8 de janeiro tendo conseguido fazer a reforma ministerial, tendo conseguido aprovar a PEC para justamente recompor os direitos sociais, para não travar, né, na verdade, os direitos sociais. E a gente tem o 8 de janeiro, que, assim, foi uma oportunidade perdida. Então, veja, o que me parece era para aprovação estar subindo, não descendo. A gente tinha condições de ter isso. O desenrola que o Haddad anunciou essa semana já dava para ter saído há muito tempo e já teria tido um impacto grande na popularidade do governo. A questão do arcabouço fiscal não precisava ter saído tal como saiu. Aliás, não precisava nem ter saído quando saiu, né? O governo não está tensionando com o senhor Arthur Lira ainda como devia, não está mobilizando a classe trabalhadora. O aumento do salário mínimo, que foi levado até maio. Veja, se eu estou no governo, me cai o 8 de janeiro no colo, eu faço tudo o que eu puder fazer para aumentar a popularidade, exploro o 8 de janeiro até o fim contra os meus inimigos, e era para o Lula tá muito melhor. Então, finalizando aqui, eu me perdi até por conta da ausência do relógio, eu sou dos que gostam do reloginho, Haroldo. Mas eu acho que o governo deveria estar melhor em popularidade. Eu acho que essa popularidade poderia estar subindo e não caindo muito lentamente. E eu acho que a situação à frente tende a piorar, pelo menos nesse ano e em boa parte do ano que vem. Depois disso, talvez melhore. Mas veja, com arcabouço, esse ano e o ano que vem estão realmente bastante comprometidos. Conde, tá aí o puro suco do pessimismo. Tá aí, inclusive meu computador ficou tão assustado com esse pessimismo que até desligou aqui, até apagou. Eu peço desculpas, mas Pedro botando terror aqui. Mas deu tempo de voltar para me despedir aqui, para falar brevemente. Enfim, acho que um debate excelente aqui, várias visões, é super importante a gente, inclusive, divergir mesmo, e tá, isso para mim é fundamental. Essa pesquisa, eu queria destacar uma coisa, essa pesquisa foi feita
entre o dia 1º de junho e 5. Quer dizer, ela já é velha. É impressionante. Eu não sei como é que o IPEC tem a coragem de publicar uma pesquisa no dia 9, sabe? Depois de 4 dias de coleta, quer dizer, depois de quase 10 dias, eles costumam fazer isso mesmo quando não está na época de eleição. Quando está na época de eleição, eles fazem no dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque no dia 1º de junho foi o dia crítico em que o Lula ficou naquele embate feroz com o Arthur Lira. Isso repercutiu muito, né? No país todo. E no dia, o dia da aprovação da MP lá da Esplanada dos Ministérios. Foi o dia mais tenso, politicamente falando, do governo até aqui. Então, acho que essa pesquisa captou esse momento, assim, em certos segmentos, né? E dizer o seguinte, o início do governo, ninguém inicia um governo com aprovação lá no topo, não existe isso. Acho que o Lula o governo está caminhando, ele caminha acho que para fazer a mesma performance do Lula 2, do Lula 1, mais ou menos. Acho que é o estilo de performance do Lula, de subir a popularidade à medida que o governo vai avançando, em função desses debates que vão transcorrendo também. E os dados são positivos. Esse dado de eleitores do Bolsonaro que já estão aceitando Lula, essa estabilidade, quer dizer, se você somar ótimo e bom com regular, dá 70%. Eu tinha dito isso aqui antes, né? Então, acho que é uma pesquisa que... Agora, o governo não pode ficar comemorando pesquisa, e nem nós, né? A gente tem que tirar dali, tem que tirar as conclusões para ver correções de rumo e seguir, né? Com muito cuidado, porque o Brasil, realmente, a gente percebe, é um país que é vocacionado para dar golpe. Agora, que o Lula mostra que tem uma certa imunidade a golpe, impressionante, ele tem. Ele negocia, ele conversa, ele não tem preconceito. Eu acho que isso é o grande ativo que ele tem nesse momento. Meu querido Haroldo. Haroldo, me permite uma parte? Eu permito, só queria dizer que durante a fala do Conde, como o relógio estava errado, eu restituí o tempo dele. Não sei se ele notou. Tem que garantir o tempo da fala do amigo Conde. Não pode aí suprimir a fala do... Não, só uma questão muito rápida. É que as pesquisas de redes sociais, mapeamento de redes sociais, de grupos de WhatsApp, de Telegram e de extrema-direita, etc., tem mostrado um descenso brutal do bolsonarismo. Então, essa pesquisa, que é uma pesquisa, provavelmente, eu não vi os dados da pesquisa, né, como ela foi feita, mas provavelmente uma pesquisa presencial, ainda pode não estar captando, porque tem, né, um derrame também nessa questão da opinião pública. Mas, assim, o cenário não é tão caótico quanto essas pesquisas estão indicando. Inclusive, na conversa com o João Pedro Stedley, indico para quem tiver interesse buscar no portal da Diálogos do Sul, ele fala que, por exemplo, com relação à CPI do MST, as pesquisas e mapeamento de redes que eles têm mostram que a opinião pública está totalmente a favor a eles, do tipo assim, 8-1, parece, se não me engano, 8-2, uma coisa assim. Então, mesmo nas redes, já vai se sentindo essa mudança de humor, de espírito e de tudo. O negócio tá virando uma limonada com limão orgânico, né? A CPI do MST. Esperamos que continue assim. Gente, eu queria agradecer muito a vocês por essa hora de programa aqui neste meio de feriado. Acho que o debate foi excelente. Queria agradecer também as pessoas que fizeram, a Elizabeth Fernandes, o professor Agostinho Soares, que fizeram superchats, e vários membros do canal aqui que comentaram durante todo o programa. Foi um debate excelente, não só entre vocês, apesar das minhas perguntas, mas também com o nosso público. Obrigado e até a próxima, gente. Valeu!